Olá pessoal, eu me chamo Ana Clara e eu faço parte da equipe do projeto de extensão Desenho sobre Inseto. E hoje eu estou apresentando o quadro Entrevistando Professores da área de expressão gráfica. E hoje a gente está com a nossa convidada, a professora Doralice Duque. E a professora é graduada em licenciatura em Desenho e Plástica pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutora em Arquitetura pela UFRJ e atualmente é professora adjunta na Escola de Belas Artes, trabalhando no Departamento de Técnica de Representação Gráfica. A gente vai começar as perguntas agora. Professora, sabemos que você possui graduação em licenciatura em Desenho e Plástica. Qual foi o motivo para cursar as duas graduações? Ou era apenas um curso voltado tanto para desenho, como plástica? Não, era um curso só, né? E aí, assim, antes, né, dos cursos de desenho, do professorado de desenho virarem educação artística, eles antes eram desenho e plástica. E aí, no Rio de Janeiro, por exemplo, ele virou uma educação artística com duas habilitações. Em Recife, se separou, criou-se o curso de artes visuais e permaneceu o curso de desenho e plástica, que foi o que eu fiz, que é bem antigo e, assim, atualmente já mudou de novo. Mas são cursos, assim, que, embora seja desenho e plástica, é muito parecido com o daqui, o desenho que era aqui, né, antes da expressão gráfica. Então, a gente tinha todas aquelas disciplinas a gente chama de artes de plástica, as histórias da arte, tudo aquilo a gente tinha, aquele pacote que vocês têm aqui, mais uma carga bem pesada de desenho projetivo. O que motivou a prosseguir com os estudos em arquitetura, culminando em um mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro? Então, aí é uma história até longa, eu vou tentar sintetizar. Né? Antes de eu fazer desenho plástico, eu fiz curso técnico de edificações. Então, para me manter na universidade, eu trabalhava. Eu trabalhava fazendo levantamento para patrimônio histórico. Então, o que é um levantamento do patrimônio histórico? Desenhar prédios históricos, desenhar todos os elementos arquitetônicos e escultóricos, enfim, fazer todo um levantamento disso através do desenho. E a partir daí me aguçou muita curiosidade, tanto da questão estética em si, quanto da questão histórica. E desses elementos, porque eu sempre via muitas relações de proporção nesses elementos que eu desenhava. Isso na faculdade eu fui, por isso que eu sempre gostei do desenho projetivo, que aquilo juntava, da história da arte, porque juntava uma coisa e outra. Então, eu me apaixonei por um livro de uma professora que era daqui do Rio, ela era a Sandra Alvim, e ela tinha uma coleção de livros que era Arquitetura Colonial no Rio de Janeiro. Foi a tese de doutorado dela. E nesse livro, ela, além de estudar os prédios, na sua história, né, na sua estética e tudo mais, ela fazia análises gráficas dos edifícios, que era uma coisa assim que eu achava fascinante. Né, saber o porquê daquele desenho, o porquê daquelas intencionalidades, o porquê daqueles ornatos naquelas proporções tais e tais. Isso sempre foi uma coisa muito... E aí eu fiz minha monografia trabalho final de graduação com o mesmo tema, sobre as relações de proporção de um edifício clássico no Recife. E aquilo ali eu mostrei para uma professora daqui da FAO, e ela se interessou bastante. E ela disse, por que você não vem aqui fazer o mestrado comigo? Ela era professora da Teoria História e Crítica da Arquitetura. E aí eu disse, a porta abriu, né? A gente entra. A porta abriu, a gente entra. Então eu vim pensando nisso, a gente já tinha trocado essa ideia, então eu vim para o Rio. E o meu tema foi muito estudar partido arquitetônico, tipologias arquitetônicas. E assim, um recorte que era o século XIX, que era um recorte que eu gostava, assim, pelo meu... porque eu já tinha muitos recursos sobre isso. E o meu tema foi dentro da teoria histórica crítica da arquitetura. Mas sempre trabalhando um pouco da análise da forma, né? Que é voltado para a expressão gráfica. O doutorado, não. O doutorado já foi diferente. Eu já deixei o século XIX,
mas eu aguçei a curiosidade de um arquiteto especial, sim, que ele foi discípulo do grande Jean de Montigny, que veio com a missão francesa, aquela história toda, e ele passou 30 anos como professor de arquitetura da Escola de Belas Artes, né? Na época era arquitetura e era tudo na mesma escola. E ele foi fundador do Liceu de Artes e Ofícios e assim atuou muito na arquitetura do século XIX no Rio de Janeiro. E ele tinha um discurso muito forte com o desenho. Então eu pulei dentro da teoria de história crítica, eu trabalhei a narrativa biográfica, puxando ele e entendendo como esse discurso do desenho que ele trazia influenciava na arquitetura, influenciava nos discursos dele, na atividade prática dele. Vamos lá. Quais são as suas principais áreas de pesquisa e interesse acadêmico? Eu sou difícil, porque eu gosto de tudo. Você já viu que eu consegui estudar história, crítica da arquitetura, mexer com o desenho, trazer proporções áureas, já morei em Recife, Rio de Janeiro, assim, eu gosto muito de história. Eu sou uma pessoa que escrevo, eu gosto de escrever, assim, eu não tenho dificuldade de escrever, assim, contextualizar, essas coisas assim, eu sou fascinada por isso. Mas eu gosto de contextualizar analisando, né? Você tem vontade de fazer algo relacionado à história da arte? Eu já pensei em fazer, terminei o doutorado pensando em fazer História da Arte na UERJ, mas a vida vai levando a gente para outros caminhos até hoje. A graduação da UERJ, História da Arte. Mas, assim, a minha área mesmo de paixão é o desenho, eu gosto do desenho. Qualquer tipo de desenho. Arte, desenho. Também. Desenho, para mim, tudo é uma expressão. Quando eu estou desenhando, faço desenho técnico, às vezes eu não estou muito ligada ao resultado em si. Eu gosto mais do processo, me dá prazer no processo. Assim como as GDs, me dá prazer sentar e ficar pensando aqueles elementos todos que daqui a pouco se formam em algo, sabe? A experiência do fazer do que o resultado é mais interessante para mim. E assim, quando as minhas pesquisas de mestrado e doutorado foi justamente nisso, porque essa experiência do fazer, depois que está no objeto em si, ela se perde. E aí, onde é que está o traço dessa experiência nesses arquitetos, né, nesses profissionais que estão fazendo assim? Era mais assim, isso internamente eu investigava de fato isso. Além das suas atividades acadêmicas, existem envolvido alguma atividade ou projeto fora do ambiente universitário que seja notável? Olha, eu estou praticamente com dedicação exclusiva. Não tenho nada fora da universidade, a não ser assim, desenho com a minha filha. Paro no final de semana para desenhar com a minha filha. Não só isso. Desenho artístico? Ela gosta de desenho artístico. Legal. Vou fazer o próximo período. Você sabe que a expressão gráfica está presente em diversas áreas profissionais e que ainda contribui bastante até os dias de hoje. Você poderia nos dizer o que você acha que os alunos mais estão perdendo com a falta de expressão gráfica no ensino básico? Estão perdendo, eu acho que é criatividade e possibilidade de invenção. Não é nem resolver problemas, porque a gente tem essa característica, né, de que o desenho é um desenho projetivo e técnico, gráfico, é um processo de resolver problemas. Mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que o resolver problemas é o fim. Falta o meio, porque eu acho que é a experiência do fazer, assim, de lidar com aquilo, sabe? De colocar a ideia no papel. Então, não se sabe mais colocar nenhuma ideia, porque o mínimo desenho, o bobo, a mão livre, eles são torridos de fazer. Então, talvez... E desenho é técnica, por mais que fale assim, que desenhar livremente, a livre expressão do sujeito, para mim desenho é muito técnica, seja o livre ou seja o técnico, o gráfico, não tem como. Tem que ter técnica, então assim, é preciso estar na escola e assim, é um conhecimento que é preciso ter. Não só para ser artista,
ou para vir para a universidade estudar na Escola de Belas Artes, mas para qualquer área de conhecimento. Expor a ideia no papel em qualquer área de conhecimento. Sim. Como o professor incentiva a criatividade dos alunos e lida com situações em que alguns alunos podem se sentir inibidos ou inseguros para expressar suas ideias? Eu acho que as minhas disciplinas são um pouco fechadinhas. E assim, a gente eu não tenho como avançar se eu não ensino a técnica daquele tipo de representação. Porque são representações que são codificadas. Então, para quem lê, eu preciso ensinar que ele entenda que códigos são esses, visuais, gráficos, de representação. Então, isso às vezes me prende um pouco, porque eu tenho que chegar, avançar numa metodologia expositiva, explicativa, né, até chegar o aluno estar livre e ele poder criar a partir do que foi ensinado. Então, às vezes, não dá tempo de chegar nesse momento. O conteúdo é grande e a aula é curta. E a gente fica nessa assim, mas assim, e eu sou uma professora ainda que preciso me desconstruir. Eu sou muito tradicional, gosto da coisa organizada. Eu ainda acho que eu sou muito preta. Eu estou tentando, então já estou no caminho certo. Mas essa desconstrução de trazer, eu tenho tentado fazer. De trazer referências do aluno, se bem que é uma disciplina muito específica, né, as disciplinas que eu dou. Mas, assim, estou falando na área de expressão gráfica. Mas eu acho que dá para a gente pensar, né, dentro da visão do aluno. Mas, assim, fica fechado porque eu preciso passar ou transmitir ou, né, apresentar esses conhecimentos de uma representação que tem norma. É chato, né? Seguir norma. Mas, assim, para quem outro que vai ler, precisa entender aquele desenho. Então, ele também está ciente daquela leitura e comunicação gráfica. Ou então, assim, hoje no mundo globalizado, por exemplo, eu posso produzir um mouse aqui no meu escritório e ele ser construído no Japão. Mas o meu desenho daqui tem que ser lido lá no Japão e entendido lá no Japão. Então, como é que a gente faz isso se a gente não tem regra? Se a gente não tem uma norma de organização visual que ele detém, que eu detenho, que a gente consegue combinar e lá no Japão gerar o produto que eu produzi aqui, né? Então precisa ter essas regrinhas, né? Como você vê o futuro da educação gráfica no Brasil? Existem mudanças ou desenvolvimentos esperados que terão impacto significativos? Mudanças a gente está caminhando em passos lentos, mas eu sou muito esperançosa, eu brigo, eu vejo que depende muito, né, da gente se mostrar, entendeu? Então, quando eu chego nos lugares e a pessoa diz, que você é esse? Eu não sabia que existia, eu fico angustiada, porque existe desde a década de 70, né? E não é visível para poucos, né? E a gente tem que mostrar que ele tem representatividade, que ele é interdisciplinar, que é importante, assim como artes, né? Normalmente as pessoas que conhecem o curso são as pessoas que tiveram desenho. Que já tiveram desenho. Eu fui uma dessas. Sim, eu tive a sorte de, no ensino básico fundamental, minha professora de desenho geométrico era minha professora de arte também. Possivelmente foi formada em arte, desenho e artes plásticas, porque ela dava as duas coisas quando a gente era formada. E quando a pessoa acaba não tendo desenho na escola, acaba entrando com outro pensamento. Então, assim, acaba se decepcionando. O que eu vejo, assim, pela minha experiência, que eu já dei aula para engenharia há muitos anos, e desde que eu entrei na EVA dando aula também no desenho industrial, os primeiros períodos, é que os alunos, assim, veja, um engenheiro, né, digamos assim, um engenheiro naval, que não sabe desenhar, né? Se a gente fica assim, tenso, cadê o professor de arte, né? Porque não explorou o desenho dele. Gente, ele só desenha navio, só desenha detalhe de navio, só desenha
para o máximo de soluções possíveis. Ele só cálculo. Um metalúrgico, um engenheiro de produção, um engenheiro disso, um engenheiro daquilo. E, ao mesmo tempo, um desenhista industrial. E quando eu entro nos primeiros períodos e pergunto, gente, como divido uma circunferência em partes iguais, eu construo um parafuso de cabeça hexagonal e o aluno não sabe nem o que é que eu estou falando, é desesperador, né? Então tá faltando aí, sabe? Muita coisa assim que o professor não conseguiu, ou de matemática não dá. Sim, não, é bem pouco, mas não tem. Matemática vê um pouco de trigonometria que não entra na representação gráfica, vê um pouco de figuras planas, né? Geometria plana, mas entra na área de figura plana, perímetro, no máximo volume em cálculos algébricos e não explorando a forma, com a geração de forma, representação de forma, forma vista em várias posições. Isso já facilita muito a visão espacial da criança. Então, se a gente não tem, e o mínimo brincar com as formas, assim, montar e desmontar. Uma brincadeira boa que o professor faria em sala de aula, ele não vai ter tempo, porque o conteúdo algébrico é muito grande. Então, o professor de matemática é preparado para dar essa questão da visualidade do desenho? Não tem. Entendeu? Ele não é preparado para isso. Então, ele precisava dar perspectiva mínima, sabe? Sabe aquelas mínimas, não falo regras, mas orientações para que a forma esteja em proporção, de medida, né? Não esteja em uma posição que é fácil da criança entender, brincar com a forma, brincar com os elementos tridimensionais, sem pensar na relação, pensando mais, assim, explorando mais o gráfico do que o matemático. Porque isso é que aguça a visão espacial e o processo criativo. Não estou dizendo que a matemática também não aguça, também aguça. Mas você visualmente imaginar encaixes, relações, por exemplo, a criança está montando um robô, pensar aquilo como forma, eles não conseguem. Forma e proporção. Eu acho que devia ter uma aula só de fotografia na escola, isso faz muito. Pelo menos para os alunos do ensino médio, porque desespera. Estudando TCG, eu fui pesquisar alguma matéria no YouTube. Aí eu vi um cara resolvendo a prova do Enem de 2019, que foi justamente o que eu fiz. Quando ele resolveu ali com tudo que eu geometria, tudo que eu sei, eu fiquei em choque. Porque aquilo ali era geometria. Porque quando eu estudei minha vida inteira no município estado, então eu não tive contato. Então eu fiquei em choque que poderia ter acertado uma questão, mas não só, várias questões. Também já foi dito que a geometria visual que a gente faz pode ajudar até fora da geometria em si, em outras matérias. Que poderia muito ajudar a pessoa que tem dificuldade com cálculo e não tem. Quando eu fiz vestibular, porque na minha época não tinha, eu fiz vestibular, né? Era a primeira fase, a segunda fase. Passava na primeira fase e ia para a segunda fase. A segunda fase do curso que eu fiz de desenho era junto com arquitetura e desenho industrial. Então a gente fazia a prova, não fazia artes visuais, não fazia essa prova. Eles faziam outra prova. E a gente fazia junto com eles. E a prova era matemática 2. Era uma prova de matemática 2. Era só geometria. Era tanto que você podia levar os instrumentos de desenho para a prova. Todas as questões, a maioria, ao menos as de trigonometria, eu respondi tudo. Desenhando, ampliando, aumentando na escala, vendo as medidas. Fiz tudo. Toda a prova assim. Então isso ajuda, né? Quem não sabe analisar álgebra já errava uma coisa, já errava a questão. Então, o desenho explica muito, sem precisar de cálculo. Então é isso, professora. A gente queria te agradecer em nome de toda a equipe, né, do projeto. Muito obrigada. Eu que agradeço, meninas.